uma reunião da APAE, fez muito sucesso. Uma psicóloga pediu para usar e começou uma corrente, né? Gostaram do material, mas aí muita gente começou a se reunir em volta desse material que a Patrícia fez, psicólogos, educadores, jornalistas, sociedade civil, e trabalharam durante um ano nesse material. E esse material está disponível no site www.eumeprotejo.com. E esse material pode ser baixado gratuitamente em PDF, dá para viralizar por WhatsApp. Eu já mandei no grupo de WhatsApp da escola do meu filho. E é um material muito legal porque assim tem umas fotos muito simples para as crianças entenderem, por exemplo, o que é partes íntimas, né? Que é uma coisa que a gente fala, olha, ninguém pode mexer nas suas partes íntimas. Então é legal que a cartilha mostra para a criança o que são partes íntimas. E fala assim, partes íntimas são aquelas que ficam guardadas dentro da fralda, dentro da cueca, da calcinha, do sutiã e a boca. A cartilha explica para a criança, a boca também são suas partes íntimas. E a cartilha fala, quem pode mexer com você? Olha, se você não soubesse lavar, né? Porque a gente fala para a criança, ninguém pode mexer nas suas partes íntimas, mas a criança não consegue limpar o bumbum, sim, né? Não consegue tomar banho sozinha. Então a cartilha explica, é como se tivesse uma criança conversando com outra criança. Olha, só podem mexer nas suas partes íntimas se você não pudesse lavar. E ninguém pode mexer de um jeito que doa ou que você sinta vergonha. E tem ali uma série de informações, as palavras foram muito bem escolhidas, os desenhos foram muito bem escolhidos, porque qual a ideia? A Patrícia falou que eles quiseram fazer de um jeito que os pais não se envergonhassem, porque muitas vezes os pais não compram esse livro, de onde vêm os bebês e outras coisas, porque os pais ficam constrangidos de ter essa conversa com os filhos, eles veem ali aquela imagem, eles ficam com vergonha, então eles fizeram de um jeito bem simples, com uma criança conversando com outra criança, né? Para que essa conversa seja possível. Ô Rita, e que idade? Existe uma idade para você começar a entrar com esse assunto com uma criança? Olha, eu comecei desde muito pequenininho com o meu filho, né? Eu particularmente. Então, assim, quando eu trocava a fralda dele, ele ainda não falava, e eu falava, olha, ninguém pode mexer no seu pipi, ninguém pode mexer no seu bumbum. E eu falo com ele sobre isso até hoje. Inclusive, a minha prima também fala com o filho dela, o Filipinho, e ele foi um dia lá na piscina de casa, e minha prima tem 2 filhos, o Felipe e a Carol. Então, ela foi dar banho na Carol e eu fui ajudar o Felipe. E ele falou assim pra mim, tia Rita, você não pode mexer nas minhas partes íntimas, hein? E eu falei, isso mesmo, Felipe. Ó como ele... Daí eu contei pra minha prima, eu dei esse feedback pra ela, né? E não deixei, igual não a gente abri uma falava exceção. pra criança não falar com pessoas estranhas. Exatamente. Né? E o importante é a gente não abrir exceção, né? Claro. Ah, não, Felipe, mas comigo pode, eu sou sua... Não, a gente tem que deixar essa ideia para eles e não pode abrir essa exceção, né? Então, assim, essa cartilha está disponível, ela pode ser baixada, a ideia é que ela viralize. Eu conversei hoje com a Patrícia, ela disse que já pediram a tradução para o espanhol, então essa cartilha vai rodar a América Latina. E o que eu acho mais legal é que a gente está vivendo num momento de apagão desse assunto, né? Os professores estão constrangidos, eles não conversam mais sobre esse assunto com as crianças, todo mundo está com medo, e isso acaba... Teve uma demonização em relação a isso, né, Rita? Exatamente, exatamente. Então, assim, até a gente não vê... Por causa da história da cartilha lá, da época da campanha, então ficou parecendo que é um tabu, né? Exatamente. E, assim, então essa cartilha foi feita pela sociedade civil, acho muito importante, feita por pessoas que trabalham com crianças, que trabalham com prevenção de abuso sexual, né? Eles tomaram esse cuidado para não ter pontos polêmicos, que eu acho que o momento que a gente está pensando na criança, a gente quer atingir a criança, a gente não quer que isso pare no meio do caminho com discussões estéreis dos adultos, entendeu? Então, assim, a ideia é que entre no eumeprotejo.com, baixe essa cartilha, compartilhem, é muito legal, depois vou colocar o link no meu Instagram. E o mais legal é que no site do Eu Me Protejo, quando você entra ali numa aba que é Por quê? Por que falar sobre abuso sexual? Esse ponto é o central, Rita, porque você tem uma série de argumentos e respostas contrárias, e muitas vezes não são racionais, é como se o problema não batesse na porta da sua casa. Exatamente. Não é? Então, quando você vê aqui, eles elencaram esses porquês, e você passa o mouse em cima, pena que a gente está em rádio, não dá para mostrar, eu ia pedir para a câmera coloca aí na aqui. legenda do seu rádio. Você passa em cima da pergunta, você passa o mouse e a resposta aparece. Então, a primeira é:
O que as pessoas falam para não conversar sobre o assunto? As crianças raramente são vítimas de abuso sexual. Existe esse senso comum. A resposta é uma estatística. 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 6 meninos, os meninos também são vítimas de abuso sexual até os 18 anos. Isso é estatística. Então, pensa, 4 meninas que você conhece da classe da sua filha. Estatisticamente, uma delas pode ser vítima de abuso sexual até os 4 anos. Então, assim, a gente precisa falar sobre esse assunto. É muito punk. O outro, por quê? Esse tipo de coisa não acontece onde a gente mora. Resposta: o abuso sexual não tem limites socioeconômicos. Não importa se você é preto, branco, rico, pobre, ou a que religião você pertence ou pratica, o abuso sexual acontece onde você menos espera. Aí tem mais uma estatística aqui. A gente não deixa os nossos filhos se aproximarem de estranhos, por isso que a gente não conversa sobre esse assunto com eles. Outra estatística, e essa é aterradora. Eu acho que essa é a que... Aterradora. 93%, ou seja, mais do que 9 em cada 10 casos de abuso sexual infantil ocorre nas mãos de alguém conhecido, alguém que os pais confiam. Então, mesmo uma criança nunca esteja perto de estranhos, ela poderá ser vítima de um vizinho, de um treinador. A gente viu a nadadora Joana Maranhão, né? Um religioso. Então a gente tem uma coleção. Um membro da família, é o padrinho, é o tio, é aquele primo, entendeu? Então, assim, se a gente não conversa sobre esse assunto com as crianças, elas não vão reconhecer quando esse conhecido, essa pessoa de confiança, chegar pedindo para ela fazer alguma coisa com as partes íntimas dela que ela não deve fazer. E os prejuízos no futuro serão terríveis. Exatamente. E assim, e por isso que a gente precisa que elas nomeiem isso, que elas saibam que existem comportamentos que não são aceitos, né? Que elas precisam contar isso pra gente. E essa cartilha já tá rolando, e a Patrícia me disse que ela já tem recebido feedbacks de famílias que começaram a falar, mostrar a cartilha para as crianças, e as crianças apontaram. As crianças reconheceram que foi feito isso. E daí, e isso é muito terrível, eu acho que não é uma exclusividade brasileira só, começa aquela operação abafa dentro da família, né? Porque quando é um estranho, você vai pra polícia, você faz aquele escândalo e etc e tal, mas quando é a família, fica aquela coisa, não é bem assim, a criança tá fantasiando. E uma outra coisa que os especialistas dizem, que tá aqui nessas perguntas, é que a criança dificilmente fantasia sobre uma coisa que ela não sabe o que é. Perfeito. Então ela pode fantasiar sobre a Cinderela, ela não pode fantasiar sobre um ato sexual que ela não conhece, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Tem uma outra questão aqui, eu não falo porque eu não quero assustar o meu filho. A ideia é você apontar para ele de forma apropriada coisas que não podem ser feitas com o corpo dele. Não está assustando ele, está avisando, olha, isso aqui não pode acontecer. Se acontecer isso, tem que falar para a mamãe. Entendeu? Então, isso você não vai assustar. Você só vai dar ali a ferramenta, né, para que ele reconheça isso acontecendo com o corpo dele. Outra questão, eu saberia se algo acontecesse desse tipo com meu filho. Não saberia. Né? Não há sinais físicos desse abuso. Os sinais emocionais, sinais comportamentais podem ser causados por outras coisas. A criança pode estar triste por causa de alguma coisa que aconteceu na escola. Entendeu? Então, assim, é um assunto muito importante, é um assunto muito urgente. Eu acho que a gente que é mãe, a gente que é pai, a gente que é educador, a gente não pode embarcar nesse apagão de informação que a gente está vivendo. A gente não pode esperar tempos melhores. Daqui a tanto tempo vai voltar a ter uma política pública, os professores vão voltar a ser autorizados a falar sobre esse assunto. A gente não pode esperar, porque a gente pode tá dando alerta para uma criança hoje, né? Claro. Amanhã. Não, e aqui é um sinal interessante, né? Porque aqui é algo organizado pela sociedade civil, para a sociedade civil, porque talvez, em muitos casos, as políticas públicas não tenham sido suficientes, né? E não há um esforço do governo suficiente para combater esse grave problema. E aí, ainda bem que essas pessoas, pensando no bem-estar de todos, no futuro de muitas gerações, fizeram esse trabalho maravilhoso, estão compartilhando isso, né, Rita? Sim, e eu acho que assim,
o mais importante, embora eu acredite na política, eu acho que a política é o caminho da democracia para a gente ser representado, para a gente conseguir que essas pautas avancem, para a gente ter políticas públicas. Nesse momento exato, eu acho que se algum partido político, alguma figura política tivesse abraçado esse projeto, talvez o projeto não fosse para frente, porque daí entrar naquela discussão estéril, naquela treta infinita, entendeu? E a gente precisa que esse material chegue ao maior número de pessoas de todos os partidos, de todas as religiões, de todos os credos, entendeu? Não tem nada aqui que ofenda. Imagina, 50 mãos fazendo isso aqui. Isso aqui passou por todas as problematizações que você pode imaginar. Pessoas de diferentes religiões, mães de crianças especiais, mães de crianças que não têm nenhuma deficiência. Passou na mão de todo mundo, tá todo mundo representado aqui, entendeu? Então, eu acho importante a gente divulgar isso, né? Eu escrevi, inclusive, uma matéria no blog do Estadão. Se alguém quiser ler um pouquinho mais sobre esse assunto, eu fiz uma entrevista com a Patrícia. Tá ali no portal do Estadão. A manchete é: Grupo de especialistas voluntários lança cartilha para prevenir o abuso sexual infantil. Entrem no site, né, que é o eumeprotejo.com, baixe esse material, compartilhe. A gente recebe tanta porcaria pelo WhatsApp, né, Emanuel? Na hora que a gente recebe... Esse é uma corrente do bem, corrente do bem, completamente, totalmente. Ótimo. Então, endereço de novo, eumeprotejo.com, muito simples, eumeprotejo.com, tá facinho para ler todas essas informações e já baixar a cartilha. Algumas mensagens aqui, o Luiz Góes, que nos escuta diretamente de Las Vegas, viu? Que chique. Se beber não case. Falando obrigado, Rita Emanuel, importantíssimo assunto. Que mais? Alguém pedindo aqui o link, então, eumeprotejo.com, deixa eu ver aqui o nome do ouvinte que mandou, da ouvinte, a Ângela Almeida, é isso, tá, Ângela? É só acessar eumeprotejo.com. E lá em cima tem um ícone chamado Baixe Aqui, mas claro que isso, intuitivo, impossível. Baixe aqui, clica ali, o material vai baixar em PDF, fica super fácil de compartilhar. E a Alessandra Rebelo escreve aqui: excepcional trabalho, divulgação, Rita Lizauskas, sou sua fã. Escreve aqui pra gente no nosso WhatsApp. Essa é a Rita Lizauskas, todos somos fãs dela, tá com a gente todos os dias aqui na Eldorado e quarta-feira, neste programa no fim de tarde, sempre para um papo ao vivo. Sensacional, Rita, obrigado. Vou mandar um beijo pra Helena? Pode tá mandar no carro um beijo. ainda. Beijo, tá ouvindo, Helena. Beijo, Helena. Tchau. Fim de